A Malu ainda continua dizendo que o João Miguel se mandou porque a consciência dele deve estar doendo a beça. Só que a Ana Júlia fica ali, parece que está manifestada igual o filme do Exorcista, e a Malu continua dizendo que ele foi para bem longe para não ter que ver o que ele causou na vida dela e que assim será mais fácil ele esquecer e ser feliz. E enquanto isso, ela e o bebezinho não podem ser felizes. E reparem bem que a Ana Júlia não consegue nem suportar a voz da Malu, e em seus pensamentos a Ana Júlia, com muita raiva, fala que se a Malu soubesse o verdadeiro motivo da viagem do João Miguel e se ela soubesse a obsessão que ele tem de fazer essa tal especialização para curá-la, então ela decreta que a Malu nunca vai saber disso e que quanto mais ela odiar e desprezar o João Miguel, isso será muito melhor. Tudo começa logo depois que a Ana Júlia chega na casa da Malu e dá um tremendo susto nela. A Malu reclama do susto e a Ana Júlia diz para que ela não se preocupe e pede para ela adivinhar quem foi que viajou para o exterior. Malu diz que não sabe e pergunta quem, e a Ana Júlia responde que foi o João Miguel e tira imediatamente o sorriso do rosto da Malu. Ana Júlia alfineta e diz que o João Miguel viajou hoje e que vai ficar lá por muito tempo. A Malu, por sua vez, fica calada e a Ana pergunta se ela não vai dizer nada. A Malu pergunta o que foi que ele foi fazer fora do país e a Ana Júlia diz que não sabe e fala que achava que ela, a Malu, não tinha nenhum interesse em saber disso. A Malu fala que não interessa a ela e que já está cansada de ouvir o nome dele e pede para que ela, a Ana Júlia, não fique falando nele. A Ana Júlia, toda sonsa, pede desculpas porque isso foi um simples comentário e não achou que ela iria se incomodar. A Malu claramente fica desconfortável e a Ana Júlia, com toda sua falsidade, vai até a Malu, lhe dá um abraço seco pedindo desculpas, mas a Malu fica ali, caladinha. Depois a cena vai para o Patrício, a Cecília, a Candinha e o bebezinho que estão tomando café e o Patrício diz à Candelária que ela está dando muita comida ao Joãozinho. A Candelária pergunta se ele realmente acha isso e o Patrício diz que sim e a Candelária fala que nada, porque se tem uma coisa que esse menino sabe fazer desde que nasceu é comer feito um lobinho. A Cecília sorri e a Candinha diz que ele não para e o Patrício fala que isso não é conveniente dar muita comida a ele porque senão ele vai se tornar um bebê obeso. Só que a Candinha não está nem aí e diz que ele vai ficar bonito, o menino mais bonito do mundo e que isso ninguém vai poder negar e taca comida no bebê. Cecília sorri e diz que isso é verdade porque o neto deles vai ser o menino mais lindo do mundo. Candinha diz que concorda plenamente com a Cecília e diz que na verdade ele teve a quem puxar e que ele é igualzinho ao pai e tira o sorriso do rosto do Patrício, só que a Candinha continua dizendo que o pai dele é muito lindo. O Patrício pede que ela não continue dando comida ao menino porque é a segunda papinha que ele come. A Candinha responde que pode apostar que daqui a pouco ele vai chorar com fome e depois ela pergunta a Cecília se ela quer fazer o bebê arrotar. A Cecília, bem-humorada, diz que sim e depois disso a Candinha diz que já que estão falando do pai do Joãozinho, se eles estão sabendo que naquele mesmo dia ele vai viajar para o exterior. E de início eles ficam calados e a cena volta para a Malu e a Ana Júlia pergunta a Malu o que é que ela está pensando. A Malu diz que não pode suportar a ideia do João Miguel estar se divertindo e aproveitando a vida e com certeza ele deve ser só sorriso, enquanto ela está ali infeliz por conta dele e o filho dela que está agora sem pai. A Malu ainda continua dizendo que o João Miguel se mandou porque a consciência dele deve estar doendo a beça. Só que a Ana Júlia fica ali, parece que está manifestada igual o filme do Exorcista e a Malu continua dizendo que ele foi para bem longe para não ter que ver o que ele causou na vida dela e que assim será mais fácil ele esquecer e ser feliz. E enquanto isso, ela e o bebezinho não podem ser felizes.
E reparem bem que a Ana Júlia não consegue nem suportar a voz da Malu e em seus pensamentos a Ana Júlia, com muita raiva, fala que se a Malu soubesse o verdadeiro motivo da viagem do João Miguel e se ela soubesse a obsessão que ele tem de fazer essa tal especialização para curá-la, então ela decreta que a Malu nunca vai saber disso e que quanto mais ela odiar e desprezar o João Miguel, isso será muito melhor. A Malu, por sua vez, percebe aquele silêncio e chama pela Ana Júlia que está atrás dela. A Ana Júlia toca no ombro da Malu e mais uma vez dá um susto nela e a Ana Júlia continua se divertindo com aquela situação. E voltando lá no Patrício, que está revoltado, ele diz que não interessa o que faz esse indivíduo, se referindo ao João Miguel. A Candinha fala que pensou que ele iria se alegrar principalmente porque ele vai ficar longe da Malu e como ele, o Patrício, sente tanto ódio e não quer que ele, o Miguel, fique perto da Malu, ela pensou que ele ficaria feliz. A Cecília, nesse momento, acena para a Candinha pedindo que ela pare e a Candinha diz que está bom, agora ela se vai. E quando a Candinha vai saindo, o Patrício pergunta a ela se ela sabe para onde o Miguel vai. A Candinha responde que só deu tchau e o Patrício pede que ela deixe de tolice e responda o que ele perguntou e a Candinha diz que tudo bem e o Patrício pergunta novamente para onde vai o Miguel. A Candinha diz que só ouviu dizer que ele vai para o exterior e o Patrício pergunta para que ele vai para o exterior e a Candinha diz que na verdade disso ela não sabe. O Patrício diz que espera que ele nunca mais volte e quem dera que ele se perdesse lá para sempre. E a Cecília pede que ele não fale assim e a Candinha diz que na verdade ele cismou com o Miguel e o Patrício diz que não era para menos depois de tudo que ele fez para Malu. O Patrício ainda diz que lamenta muito ele ter ido antes de receber o castigo que ele merecia, porque ele mesmo, Patrício, gostaria de ter feito isso. A Cecília pede que ele, o Patrício, pare com isso, por favor, e a Candinha diz que Deus disse que quem deseja o mal aos outros, isso não é bom, e o Patrício diz que Deus às vezes esquece dos homens. A Candinha diz que ele não é homem, e o Patrício, intrigado, pergunta como é a história, e a Candinha pincela e diz que ele é o juiz Velarde, e ainda fala que todos eles devem pensar que a arrogância, o orgulho, a severidade com o próximo são coisas que também teremos que pagar aqui nessa vida. Voltando lá na Malu, a Ana Júlia manda ela se sentar e envenena ainda mais o coração da Malu e diz que elas devem pensar sim que o ex-marido dela é um irresponsável porque está claro que ele foi para fugir de uma vez por toda dessa história do carro que bateu na cabeça dela e das dolorosas consequências. Depois a Ana Júlia olha para Malu e começa a sorrir, ela se controla e começa a envenenar novamente e diz que está bom e pede para que elas deixem de dar tanta importância a isso e que já chega de falar sobre ele e manda ela, a Malu, esquecer o João Miguel de uma vez por todas. A Malu olha meio de lado seriamente e diz que ela nem fala do João Miguel, se referindo ali que quem só vive falando do Miguel é ela, a Ana Júlia. A Ana Júlia então percebe isso e pede desculpas e diz que vai tentar não falar mais sobre ele e alfineta ainda mais a Malu dizendo que é por isso que dói muito nela, porque é muito ruim o João Miguel ter ido embora assim sem se importar como que ela está e vai ver que de repente ele, o João Miguel, está até feliz por ver que ela está assim, sendo inútil para sempre e que ninguém mais olhe para ela e manda a Malu tirar logo o João Miguel da cabeça, porque isso será muito melhor para ela e diz a Malu que teve uma ideia e fala que para que ela venha tirar o Miguel da cabeça, ela deve se apaixonar por outro homem. A Malu fica sem jeito e pergunta: quem? Eu? Me apaixonar? A Ana Júlia, doida para tirar a Malu do caminho dela, diz que isso é claro, Maluzinha, você pode. E menosprezando ainda mais a Malu, ela diz que sabe muito bem que para qualquer homem seria muito difícil se acostumar sempre ao lado de alguém que... E fica enrolando para falar, e a Malu percebe e diz que cega, né, Ana Júlia? E diz para ela não ter medo e pode falar, se acostumar ao lado de uma pessoa cega, não é isso?
E sempre com falsidade, a Ana Júlia novamente pede perdão e diz que não quis ofender ela e nem muito menos magoá-la. A Malu diz que isso não ofende ela, mas que na verdade dói um pouco sim. A Ana Júlia diz que sente muito e que ela, a Malu, sabe muito bem que ela não quer magoá-la por nada nesse mundo. A Malu, muito inocente como sempre, responde que sim, que ela, a Ana Júlia, tem sido muito boa com ela. A Ana Júlia aproveita muito esse momento, sabendo que a Malu não vê nada e debocha, e a Malu se levanta revoltada e diz: por que não? Porque eu não poderia reconstruir a minha vida e se apaixonar por outro homem. E ali do lado, olha, a Ana Júlia comemora muito que o seu plano diabólico está dando certo, mas sabemos que isso não será por muito tempo.